E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todos. Tudo bom, Val? Tudo bom, Gilmar? A Adriana já entrou, já vou chamá-la. Só alguém, por favor, me dá um oizinho se estão me ouvindo bem? Se estiverem me ouvindo bem, só deem um sinalzinho para eu saber que o áudio entrou direitinho. Joia, obrigado, Mariana. Legal. E vou chamar a Adriana. Tá aqui ela. Aqui. Olá, Oi, Adriana, tudo bom, querida? tudo bem? E você? Tudo jóia, como é que você tá? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite para estar aqui participando dessa semana intensa de lives, né? Que maravilha foi isso. Eu tô nesse momento pandêmico aí, pelo menos o aprendizado e proporcionar o compartilhamento de conteúdo com as pessoas acaba sendo um caminho legal, né? De um Super, jeito ou de outro a super. gente... Eu também senti esse chamado assim que começou isso tudo. Falei, gente, preciso de alguma maneira tá ajudando as pessoas, né? A gente se sente tão impotente no meio disso tudo e cada um fazendo o que pode, do jeito que pode, já é alguma coisa, né? Então também estou vindo daí Legal. nessa frequência aí de lives. Tá muito E eu bacana. queria te agradecer. Obrigado, e eu queria te agradecer muito por ter atendido o meu convite. É, a Adriana vai se apresentar, mas para que as pessoas que estão aqui saibam, a Adriana é a maior autoridade em design therapy do Brasil. Ela trouxe isso para o Brasil depois de ter estudado na Itália, né? Ela vai poder falar um pouquinho mais, mas puxa, eu fico muito honrado de estar fazendo a live com você e tenho certeza que a gente vai ter quase 60 minutos de muito aprendizado e um aprendizado muito prático, né? Que é a tua linha de trabalho, né? Obrigado mais uma vez, Adri. Com certeza. Imagina, eu que agradeço. Tem muito conteúdo aqui para a gente falar. Então, vou me apresentar aqui para sua audiência, para quem ainda não conhece. Primeiro, obrigada pela receptividade, por estar aqui, podendo falar com vocês, transmitir um pouquinho do meu conhecimento. Vamos tentar aqui nessa uma horinha otimizar o tempo e passar o que der, o máximo que der de informação. Então, eu sou Adriana Leal, eu sou designer de interiores, eu sou especialista em design therapy, que é um conceito, um método que surgiu em Milão em 2018. Em 2018, veio uma professora italiana no Brasil, no Rio de Janeiro, fazer um workshop para pouquíssimos profissionais com quais eu fui convidada para estar nesse workshop. E eu fiquei assim completamente encantada quando eu vi, porque tinha tudo a ver com o que eu já fazia, com o que eu já estudava. E aí eu fui conversar com ela depois da aula e ela me fez um convite para ir para lá estudar. Então eu não resisti, me organizei e aí em 2019 eu fui para entender um pouco mais, conhecer um pouco mais e principalmente ver os projetos dos profissionais internacionais, né? De como é que o povo lá fora na Europa trabalha, como é que é isso lá fora. Aqui a gente sabe que no Brasil o mindset da arquitetura, do design de interiores é um pouco diferente, já está começando a mudar, né? Isso já está chegando no Brasil, já está dando um boom, mas lá fora isso já vinha acontecendo há muito tempo. Então eu queria viver essa experiência, graças a Deus eu tive essa oportunidade. Então eu me especializei em design therapy, trouxe esse conceito para o Brasil, onde eu desenvolvi o meu método. Por que eu falo que é Design Therapy por Adriana Leal? Porque é um método onde eu coloco toda a minha bagagem de conhecimento, de estudo, de formações que eu tenho, não só na área do design, na área da saúde, de neurociência, de física quântica, como terapeuta biofísica quântica. Então, tem muitas formações que eu falei, eu preciso de alguma maneira, tem tudo a ver com design therapy, né? O design therapy, o que é? É você proporcionar mais saúde e bem-estar para as pessoas através dos ambientes onde elas vivem.
Então, assim, hoje a ciência já comprova que os ambientes impactam diretamente na nossa saúde, nos nossos comportamentos e nas nossas emoções, tanto positivamente quanto negativamente. Isso já comprovado cientificamente. E com todo esse conhecimento de área de saúde, de tudo que eu vim estudando ao longo desses anos, eu consegui formatar o meu método de trabalho, então, onde eu coloco todo o meu conhecimento, toda essa bagagem de anos de estudo, e pontuando de forma prática, como a gente aplicar isso tudo, né? Entrar um pouco nesse campo mesmo da prática, para a gente saber trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para o nosso local de trabalho e dos nossos clientes. Então, eu desenvolvi esse meu método, tem um curso online, que no final da live eu falo mais um pouquinho dele, que inclusive semana que vem a gente está abrindo as inscrições, mas vamos deixar para falar disso no finalzinho da live. Então é isso, Legal. essa sou eu, gente. Prazer, para quem ainda não me conhece. O teu currículo é incrível, né? E o teu Instagram é uma aula, né? São vários vídeos, tem muitos temas e foi o que me chamou a atenção até para fazer o convite para você. E eu queria começar fazendo uma pergunta, porque depois eu quero linkar o assunto com o briefing também, mas antes eu queria, até porque é um assunto novo, qual a relação do Design Therapy com neuroarquitetura, com arquitetura cognitiva, com design biofílico, que são coisas também novas, né? E muita gente acaba desconhecendo e às vezes até confundindo, né, Adri, uma coisa com a outra. Sim, eu tô vendo aqui, só antes de dar um oi, várias alunas aqui falando comigo. Beijo, meninas, estou vendo que você está aqui. Obrigada pela presença. O link que você perguntou é entre tudo isso, né? Então, o meu método Design Therapy, como eu te falei, como eu peguei várias formações, conhecimentos, estudos dentro do Design Therapy, abrange todo um universo muito maior. Então, tudo que é voltado, toda ciência que é voltada para o estudo da saúde e do bem-estar das pessoas através do ambiente, eu introduzi no meu método. Então, a gente tem neurociência aplicada à arquitetura, que é a neuroarquitetura, a gente tem design biofílico, a gente tem aplicação através do uso dos sons, do uso das cores, do uso dos cheiros, utilizando os estímulos sensoriais, a gente tem a geobiologia, a gente tem a biorressonância quântica, a gente tem o reiki aplicado nos ambientes, a gente tem epigenetic design, a gente tem uma série de ciências que realmente estudam como é que isso funciona e que eu compilei tudo no meu método. Então, assim, eu posso dizer que hoje não tem no mercado um curso que tenha tão completo todas as informações unidas num único curso, né? De como tudo que pode estar impactando negativamente, que a gente não sabe como perceber, como identificar, como neutralizar e como usar os estímulos positivos de forma favorável para a nossa saúde. Joia. E a ligação com o briefing, até para que as pessoas entendam o tema da live, né, que é o briefing ligado ao Design Therapy, a ideia é que quando você vai fazer todo esse trabalho multifuncional, múltiplo, plural para o cliente, você tenha que conhecê-lo bem para poder ofertar para ele exatamente o que lhe fará bem, né, o que fará bem para a sua saúde. Sim. E possa falar com ele de uma forma aberta, né, Adri? Porque Sim. senão você fica como um técnico contratado pelo cliente, mas impõe coisas que talvez não sejam as ideais para ele. E aí o briefing vai te dar ferramentas para diagnosticar corretamente e ofertar a melhor solução para ele. Sim, o que acontece hoje comigo? As pessoas já conhecem o meu trabalho, né? Elas já sabem que eu tenho esse enfoque voltado muito para a saúde, para o bem-estar. Elas já sabem que a minha preocupação é fazer um projeto de forma que não impacte negativamente na saúde dele, pelo contrário, que use de estímulos que pode estar aí melhorando, né, a saúde da pessoa e o bem-estar. Então, quando o cliente ele chega para mim, ele já me procura justamente por conta desse diferencial. Então, é muito fácil essa conversa inicial, esse briefing inicial, porque ele já vem buscando isso. Vou dizer que não aparece cliente que não
não conhece esse meu trabalho, aparece. Hoje em dia, bem menos, mas ainda aparece aquele cliente que não é muito ligado no Instagram e que não acompanha muito Instagram, enfim, que não conhece esse meu trabalho e procura o trabalho de uma designer convencional. Bem menos hoje. A grande maioria já me procura por esse diferencial. Quando aparece esse tipo de perfil que não conhece muito bem o trabalho, a gente tem que ter toda uma maneira, uma abordagem para poder estar explicando para ele a forma como eu trabalho, para ver se ele vai se interessar ou não pelo algo a mais que a gente pode estar oferecendo, né? Então, eu começo explicando que eu utilizo de ciências, né, dentro da minha forma de projetar, e a gente também tem que ter uma linguagem fácil para o cliente entender, né? Não adianta a gente ficar falando termos muito difíceis e querendo falar muito bonito, porque o cliente não entende e pode não entender o que você está querendo falar. Então, o que eu costumo dizer? Que eu aplico ciências dentro do meu método, aonde eu vou estar fazendo um projeto para ele de forma a trazer mais bem-estar, um ambiente onde não impacte negativamente na saúde dele. Então, eu começo a falar de coisas mais simples para ele perceber e entender, como a iluminação, né? O quanto que uma iluminação inadequada prejudica na saúde dele, o uso das cores, eu vou falando o uso da energia eletromagnética. O meu foco com o Design Therapy é a saúde. Então, tudo que está à nossa volta e que pode impactar na saúde. Então, eu explico da interferência da energia eletromagnética na saúde dele e vou explicando alguns pontos e vou vendo o que ele vai me dando de retorno, se ele está se interessando ou tem aquele cliente que não presta muita atenção e que não está muito interessado e só quer um ambiente bonito. E ok também, obviamente, eu não vou forçar a pessoa, né, que não chegou a mim buscando isso, para que eu falo assim, olha, eu tenho essa abordagem e deixo o cliente à vontade. Se eu não sentir muito interesse, ok, a gente vai, né, depois, no decorrer aí desse relacionamento que a gente fala com o cliente o tempo todo, a gente vai aos poucos conquistando o cliente, pegando intimidade, pegando mais proximidade e ele vai confiando mais em você. Então, às vezes, num primeiro momento tem um pouco de resistência e depois ele acaba te dando abertura. Independente de qualquer coisa, esse conhecimento está intrínseco em mim, né? Então, eu jamais faria um projeto fazendo algo que possa prejudicar a saúde do meu cliente, independente dele saber ou não saber. Por mais que ele esteja preocupado só com a estética, eu vou apresentar um projeto bonito esteticamente, porque a estética faz parte importante, até para o nosso bem-estar também, mas obviamente eu vou estar prestando atenção em todos esses fatores aí que podem impactar ou não. Né? Então, no primeiro momento, a gente faz esse briefing padrão, que todo profissional da área, arquiteto e designer, faz, perguntando aquelas perguntas padrão. E no segundo momento, quando o cliente dá a abertura, estou falando dessa maioria que já chega me procurando por conta do Design Therapy, desse diferencial. Fica muito mais fácil de, então, a gente fazer uma anamnese. Eu chamo de anamnese, porque é onde eu vou fazer perguntas mais a fundo para conhecer melhor o cliente, para entender melhor qual a necessidade dele, qual a vulnerabilidade dele, para eu saber quais os estímulos que eu vou estar utilizando nesse projeto. Então, eu observo como ele se comporta, como é que é o perfil dele, se ele é mais metódico, se ele é mais acelerado, se ele é aquele cara que gosta mais de tecnologia, usa muita tecnologia, eu sei que ele está mais exposto à energia eletromagnética. Pergunto qual tipo de música que ele escuta para saber até em que frequência que ele está vibrando, porque a gente sabe que os sons emitem frequências, então a gente sabe mais ou menos como que o cliente está a nível realmente, aí com o olhar da física quântica, né? A gente falando aí do campo biofísico, como é que ele está vibrando naquele momento, se é um cliente que ele tem alguma memória desagradável em relação a alguma cor, se ele viveu alguma experiência que alguma cor pode trazer algum desconforto para ele, ficou traumatizado por algum motivo e aí a gente não está utilizando aquilo, perguntar como está a saúde dele, se ele tem alguma alergia respiratória, algum problema de saúde, que tipo de saúde. Conhecer é uma pergunta, a anamnese não é uma pergunta, a anamnese é como se fosse um briefing mais voltado mesmo para avaliação
da saúde do cliente sem ele perceber tanto que você está querendo saber da saúde dele, para não ficar uma coisa muito invasiva. Então, você vai fazendo todos esses tipos de pergunta, como é que está a vida profissional dele, se ele está bem na vida profissional ou não, porque a gente sabe que a gente pode estar utilizando estímulos. Se você vai fazer a casa dele toda, você sabe que no home office o que você tem que usar. Então, você vai conhecendo todas as necessidades dele, como é que estão os relacionamentos dele, relacionamento com família, com amigos, com familiares, né? Se é uma pessoa mais tímida, que não se relaciona bem, se é uma pessoa mais expansiva. Então, a gente vai, é por isso que eu chamo de uma anamnese, é uma segunda etapa onde eu vou fazendo perguntas mais específicas, realmente voltadas para o que me interessa saber na visão do Design Therapy. Então, eu diria que o primeiro momento do briefing é aquelas perguntas técnicas de projeto, e no segundo momento da anamnese, onde eu vou realmente conhecer o meu cliente mais a fundo, entender o que ele precisa para saber o que eu posso estar aí utilizando de estímulos externos a favor dele, para poder estar justamente suprindo essas necessidades. Então, é mais Legal. ou menos assim. E deixa eu tentar entender um cenário. Na nomenclatura que eu, pelo menos, uso em treinamento, tudo isso que você falou a gente considera como se fosse o grande universo briefing, né? O briefing mais técnico e o briefing mais humano. Vamos, independente dos nomes. Depois que você consegue toda a informação, e aí uma curiosidade que eu tenho, você consegue colocar algumas coisas para o bem-estar do cliente, mais no sentido de orientá-lo positivamente ou no sentido de assustá-lo um pouquinho? Tipo, se tu fizeres vai te fazer bem, pega melhor do que se tu não fizeres vai te fazer mal. Então, os estímulos positivos que a gente pode estar utilizando é um plus a mais, um estímulo positivo que vai potencializar. Eu acho que o mais preocupante nesse momento é ver o que tem de estímulo negativo que está impactando a saúde dele, que ele não tem consciência. Por exemplo, no quarto dele tem muito aparelho elétrico, ele tem um home officezinho dentro do quarto, ele tem um roteador, ele tem um aparelho da NET. Como é que está o ar-condicionado dele? Como é que está o colchão dele? Há quanto tempo ele não troca o colchão? Para saber o quanto de ácaro tem naquele colchão, para saber o quanto de... as pessoas não se dão conta que a gente tem que limpar o filtro do ar-condicionado pelo menos uma vez por mês. Aquilo ali é um foco de fungos, de ácaros, de bactérias e de micro-organismos que a gente sabe que é nocivo, né? A iluminação está inadequada, a iluminação está branca, então ele não está produzindo corretamente a quantidade certa de melatonina. Então, às vezes, tem muito mais fatores negativos presentes no ambiente que ele não sabe. Ele tem uma rede de alta tensão próxima ao prédio dele, ele tem uma antena de celular próxima ao prédio dele. Aquilo ali emite uma quantidade de energia eletromagnética muito alta. Todas essas antenas, elas têm a mesma tecnologia de um micro-ondas. Elas emitem micro-ondas, né? Então, é como se a gente vivesse, né, num grande micro-ondas, porque a gente não tem como fugir disso, né? Mas a gente pode estar se protegendo com o uso de uma série de coisas, de elementos que podem estar neutralizando essa exposição a essa energia eletromagnética, né? E quando a pessoa realmente está com um nível muito alto, até a utilização do frequencial Neutrix, que é um frequencial da Quantum Bio, que ela faz essa modulação no nosso organismo da exposição à energia eletromagnética. Então, a gente tem uma série de recursos. Eu acho que, antes de falar do que pode ser positivo, é verificar o que está atrapalhando e neutralizar e tirar o que está atrapalhando. Depois que você tirou o que está atrapalhando, o cliente já ganhou aí, eu posso dizer que já meio caminho andado. Então, você vir depois com os estímulos positivos é um presente, é um plus a mais para ele até estar recompondo o que ele foi aí perdendo de saúde e bem-estar aí ao longo do tempo, sem ter noção que aquilo ali impactava na saúde dele. E aí, com base no que você está falando, a Sandra, lá de Brasília, pergunta qual a correlação dos equipamentos eletrônicos e o quarto e como amenizar esta energia, né, de equipamentos e de um roteador. Eu falei até muito, Sandra, sobre isso. Quarta-feira eu fiz uma live só sobre quarto,
onde eu falei bastante sobre todos os pontos, né, que impactam negativamente na nossa saúde dentro do quarto. Então, os aparelhos eletrônicos, a gente sabe que todos os aparelhos eletrônicos, seja computador, notebook, celular, roteador, aparelho Wi-Fi, como eu falei, emitem essas ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas oxidam as células do nosso organismo. E a gente sabe que célula oxidada é a mesma coisa do que uma célula morta, né? Você pega um celular, você joga um copo de água, a placa dele oxida, ele para de funcionar na hora. Então, célula oxidada é uma célula não saudável, uma célula que está morrendo. Por isso que os médicos ortomoleculares passam tanto antioxidantes para a gente, né? Para a gente se proteger desses fatores externos que a gente não tem como fugir. Hoje em dia a gente tem energia eletromagnética pela cidade inteira, né? Wi-Fi, roteador, antenas de telefonia. Então, a gente, usando os antioxidantes, a gente faz com que a gente proteja nossas células contra essas agressões externas. Então, a gente todo dia dormir num ambiente, no mínimo a gente dorme ali 8 horas por noite, todo dia, dia após dia, ano após ano. E é no momento onde seu corpo está descansando, onde ele precisa refazer todas as suas funções restauradoras, reparadoras, é onde ele reestabelece, né, tudo que ele gastou durante o dia. Então, a hora onde você precisa realmente descansar e ter um repouso com qualidade, ter um sono com qualidade, você está ali ainda recebendo uma porção de interferências impactando na sua saúde, o corpo não consegue fazer essa reparação que ele precisa. O que acontece? Você não só não dorme bem, só por si só não dormir bem já traz um efeito cascata na nossa saúde, né? Isso de forma acumulativa vai levando ao mau funcionamento dos órgãos e a outras coisas. Como também, você além de não dormir bem, você está ali recebendo aquele impacto, né, dessas energias eletromagnéticas que estão ali só cada vez mais deteriorando e oxidando as suas células. Por isso que é tão perigoso ter qualquer tipo de aparelho eletrônico no quarto. Outra coisa que é importante falar, da luz também no quarto, né, na hora de dormir, que a gente tem que estar no breu total. Isso muitos médicos hoje falam muito, médicos super renomados e reconhecidos, inclusive o Dr. Lai Ribeiro fala muito, que até aquela luzinha do ar-condicionado, aquele pontinho vermelhinho, seja do ar-condicionado, seja da televisão, seja do aparelhinho da net, é perigoso para a nossa saúde, porque as nossas células são fotossensíveis. Então, as nossas células, elas recebem a informação daquela iluminação, por menorzinha que seja, e mandam pelos receptores para o nosso cérebro, que acaba atingindo a parte do nosso cérebro que produz a melatonina. Então, mesmo assim, acaba interferindo. Então, o ideal é que a gente não esteja nenhum ponto de luz. O Dr. Lair é até um pouco radical nesse sentido, que ele pede para a gente colocar esparadrapo e em cima desses pontinhos de luz para a gente não receber essa emissão. Então, assim, dormir com o celular na cabeceira, a pessoa acha que, né, que não tem perigo nenhum. Ela está ali a noite inteira recebendo, né? O que eu faço? Porque a gente coloca o despertador no celular, né? Então, eu coloco no modo avião, tiro o Wi-Fi e deixo o celular longe de mim. Porque se você bota no modo avião, mas o Wi-Fi está ligado, você dentro do quarto continua recebendo energia eletromagnética. Então, os aparelhos Wi-Fi, roteadores, por mais que não estejam no quarto, está na sala, está no home office, está em outro canto, o ideal na hora de dormir é desligar e tirar da tomada, porque sem nenhuma fonte de energia, aquilo não emite essa energia eletromagnética para o ambiente. Então, essa é a forma mais segura da gente, pelo menos na hora de dormir, estar protegido, porque a gente já fica exposto o dia inteiro, né? Então, na hora de dormir, realmente a gente tem que ter um cuidado maior. E Adri, então, dá para a gente imaginar que no briefing você pode perguntar para o cliente sobre os aparelhos que ele realmente tem que ter no quarto e aqueles que ele pode abrir mão. E também você pode perguntar para ele como você poderia configurar um layout que preservasse um pouco mais, afastando os aparelhos eletrônicos dele. Isso dá para linkar desde o início com ele, num croquis ou numa troca de ideias lá atrás. O que acontece? Afastar no layout, se continuar dentro do ambiente, não resolve muito. O ideal é que desligue.
O que eu faço quando o cliente, né, me dá abertura e quer realmente essa abordagem do Design Therapy e está preocupado com a saúde dele? Geralmente eu não tenho dificuldade, porque ele já vem muito aberto. Então eu explico né, como funciona, o que acarreta para a saúde dele se ele deixar aqueles equipamentos ligados, né? E aí passa a ser uma escolha consciente dele querer deixar ligado ou não. O que eu acho que as pessoas não podem cometer erros sem saber, né? Inconscientemente, as pessoas estão agredindo a sua saúde sem saber. Então, eu me sinto na obrigação de informar. E aí, óbvio que a decisão é da pessoa, mas ela passa a ter uma decisão consciente, ela passa a ter uma escolha. Ela sabe o que ela está se expondo e ela escolhe ou não, né? Mas eu vou sempre estar orientando a desligar, pelo menos na hora de dormir, porque não tem necessidade de estar ligada na hora de dormir, e que aquilo ali vai ser muito mais favorável. A orientação eu dou. Agora, se na prática, se a pessoa está fazendo ou não, a gente não tem muito controle sobre isso, né? Verdade. A Cíntia Jimenez comenta que ela tem um poste de luz de rua perto da janela do quarto e presumo que ela não consiga isolar totalmente a luz, né? Ela pergunta o que ela pode fazer. O posicionamento da cama, ser de frente, de lado ou de costas para a luz, influencia, Adri, ou não? Influencia. Vamos lá, deixa eu entender primeiro a pergunta dela. Depois eu me lembro de eu falar da sua pergunta. Ela disse que ela tem um poste de luz perto da janela dela. Eu tenho um poste de luz da rua perto da janela do meu quarto. O que eu posso fazer? Eu presumo que ela não consiga isolar, né? Tá. Então, eu tenho formação eu tenho uma pós-graduação pela Quantum Bio, que é uma empresa super conceituada de medicina quântica. Então, eu fiz uma pós-graduação de geopatia, geobiologia e radiestesia, que é justamente essa parte dessas interferências de radiações nos ambientes. Então, pessoas que moram perto, que têm essas antenas perto, realmente é muito prejudicial à saúde. Aquilo ali emite realmente uma carga muito alta. Então, tem formas de estar se protegendo. Se é um apartamento alugado, o ideal é que a pessoa procure um outro lugar. Antes de alugar um apartamento, muitas pessoas me chamam antes de comprar ou de alugar um apartamento. Sempre que eu vou fazer, não foi nenhuma nem duas, não, foram várias vezes que pessoas me chamaram para isso. Eu sempre olho em volta para ver se tem alguma coisa nesse sentido e se tiver, eu oriento o cliente. A gente pode estar usando os captadores de ambiente, que é um selenoide de cobre com cristal multifacetado no meio. Aquilo ali capta, modula a quantidade dessa energia que está entrando no ambiente. Se ela tem uma sacada com vasos, a gente pode estar fazendo aterramento com hastes de cobre. A gente tem o uso do Neutrix, que é um modulador frequencial da Quantum Bio. Então, a gente tem alguns recursos para estar utilizando, para estar aí minimizando enquanto a pessoa está naquele ambiente. O ideal é que procure outro lugar. Isso em relação às ondas. E em relação à luz, Adri? Isso que você perguntou em relação à luz, o que você tinha perguntado mesmo? Isso, era em relação à luz. Ela tem um poste de luz perto da casa dela. E acho que o que incomoda ela, até se ela pudesse manifestar de novo, pelo que eu entendi da pergunta dela, era que a luz a incomodava. A pergunta. Eu entendi outra coisa e dei uma explicação nada a ver com o que ela perguntou. Bom, nesse caso é muito simples, né? Botar um blackout, uma persiana de blackout com guia lateral para poder vedar completamente essa luz. É uma solução super simples. Se o incômodo dela é somente a luz, é fácil de resolver. Falando de luz, Adri, a Val também tem o mesmo problema, o apartamento, a luz da entrada atinge muito, além da entrada de carros, aí vem o barulho, né? Barulho, a gente tem os vidros, né, com proteção acústica. Eu já fiz um apartamento aqui no Rio de Janeiro, na Lagoa, que ali passa muito carro e era para um quarto de bebezinho que ficaria voltado para a rua. A gente trocou todos os vidros da frente com proteção acústica, que aí coloca todo o isolamento, tem toda uma preparação. Isso não é algo que é barato, mas enfim, existe essa possibilidade de estar minimizando aí o som.
Pelo que eu tô entendendo, Adri, o briefing com o cliente, a ida ao local, conhecimento dos hábitos de vida dele, tudo isso é imprescindível para que tu exerça o teu trabalho, né? Sim, mas eu faço muito projeto à distância, projeto online também. Então, hoje em dia, com a tecnologia, você estar presente é bacana quando você tem essa oportunidade, mas quando você não tem, eu consigo também estar realizando esse trabalho mesmo à distância. Então, eu consigo estar falando com o cliente, ele por vídeo, ele me mostra o apartamento todo, né? Então, a gente consegue estar desenvolvendo e estar fazendo o briefing, a anamnese, perguntando tudo e desenvolvendo o projeto da mesma forma. Então, o fato de ser presencial ou não, não prejudica no trabalho. Joia. E eu queria te perguntar uma outra coisa também, que eu acho que é super, pelo menos no teu Instagram tem algumas menções, e eu acho que tem tudo a ver com outro tema do momento, que é o experiencial e o sensorial, né? Sim. Hoje, qualquer coleta de informações, qualquer venda, qualquer experiência que se estenda ao cliente tem muito a ver com o sensorial. Como é que você, nos projetos, como é que você, na sua atividade de design therapy, trabalha isso nos seus clientes? O sensorial olfativo, auditivo, olfativo, gustativo, dos sentidos. Eu costumo dizer que o paladar não entra aqui na nossa área, né? A gente utiliza aí mais os sentidos olfativos, né? O auditivo, o tato com as texturas. Então, eu uso muito o visual, que a gente já usa mesmo normalmente. Então, assim, o uso dos cheiros e dos sons para um efeito terapêutico no ambiente, né? Que é aí o conceito principal do design therapy, é ter um efeito terapêutico, é fazer com que aquele projeto, aquele ambiente passe a ter um efeito terapêutico na pessoa, onde ela entra de uma forma e ela já sai de outra forma completamente. A gente tem aí várias possibilidades de utilização hoje em dia para ter esse resultado. Os sons, a gente sabe que os sons, tudo é frequência. Então, aí entrando no campo da física quântica, os sons são frequências que podem ser medidas em hertz. Então, a gente tem diversos tipos de sons que modulam o nosso campo biofísico, né? Que são os mantras e as próprias frequências hertz. Então, uma música clássica, uma música com uma frequência mais elevada, aquilo interage com o nosso biocampo e muda completamente o nosso estado de espírito, as nossas emoções, o nosso comportamento, porque muda a nossa frequência vibracional. Então, a utilização dos sons de forma terapêutica é muito efetiva, é algo que eu utilizo o tempo todo. Eu estou no trabalho, eu estou em casa, tem sempre alguma coisa tocando. E os cheiros, né, também, que a gente pode estar utilizando isso de forma terapêutica, né? A gente sabe que existem aí os sprays com cheirinhos e um cheiro agradável, todo mundo gosta, já te traz uma sensação de bem-estar por si só. Só que se você... Hoje em dia a gente tem também esses sprays de ambientes com efeitos terapêuticos, né? A gente tem sprays que tem associação do uso dos óleos essenciais com o uso dos florais. Então ele tem a parte quântica dos frequenciais, ele tem a parte terapêutica dos óleos essenciais. Então, isso tudo também eu ensino no meu curso, como está utilizando, porque a gente tem vários para várias situações, e isso promove um efeito terapêutico. Realmente, a pessoa entra de uma maneira e ela sai de outra maneira. Então, o próprio uso puro do óleo essencial no aromatizador, né? O aromatizador, ele emana no ambiente aquelas microgotículas, né? Aquelas nanogotículas, carregando o óleo essencial junto com ele, a gente respira aquilo ali e as nossas narinas têm os receptores que levam a informação para o nosso sistema límbico, no nosso cérebro, que é a parte do cérebro responsável pelas nossas emoções. Por isso o efeito, o resultado do óleo essencial é imediato, pelo menos comigo é imediato. Então, a gente sabe que tem um efeito terapêutico muito positivo. E deixa eu estender um pouquinho o terapêutico. Quando é que um procedimento do design therapy passa do terapêutico para algo que seja além? Por exemplo, o aumento da imunidade, que eu consideraria até acima, né?
como é que o que você pode fazer, além de causar um bem-estar ou proporcionar um bem-estar, em relação a potencializar uma coisa positiva como o aumento da imunidade de um cliente? Bom, a parte de iluminação é fundamental, né? Porque se a gente altera o nosso relógio biológico, o nosso ciclo circadiano, isso impacta na nossa imunidade. Então, você ter um ambiente com o máximo possível de iluminação natural, isso é fundamental, né? Você não utilizar a luz errada, a luz branca, aquela luz branca de 6.000 Ks, né? Isso também acaba impactando. A exposição à energia eletromagnética impacta diretamente na imunidade, impacta na saúde, na imunidade. Para você ter uma noção, nos homens, o efeito a longo prazo pode impactar até na parte da qualidade, trazendo problemas de... Me fugiu a palavra aqui agora. Problemas na parte de fecundação, da saúde, vamos dizer assim, da motilidade da saúde do espermatozoide. Acaba trazendo uma infertilidade masculina. Então, todos esses agentes externos que a gente fica exposto, isso impacta na nossa saúde, impacta na nossa imunidade. Se você recebe luz solar durante o dia, você está produzindo vitamina D. Você está regulando o seu relógio biológico. Então, você está mantendo a sua imunidade melhor, em melhores condições do que você trabalha num lugar fechado o dia inteiro, você não vê a luz do dia. Você está, obviamente, impactando a sua imunidade muito mais do que você imagina. Então, para quem trabalha de home office, a primeira coisa que eu oriento é ver um lugar dentro da sua casa onde você consiga ficar próximo da janela, onde você consiga receber a luz natural, para você não utilizar a luz artificial, né? Para você ter noção se é dia, se é tarde, se é noite, se está chovendo, se não está chovendo, você ter acesso a essa luz natural. Isso impacta não só na nossa saúde fisiológica, como na nossa saúde mental também, porque isso nos traz muito mais bem-estar. Você tá trabalhando vendo a luz do dia, vendo uma vista lá fora, do que você tá num lugar fechado. E nessa época de aumento muito forte dos trabalhos em home office, e as pessoas vão acabar investindo mais nesses ambientes, creio eu, porque depois da pandemia muita gente vai continuar trabalhando um pouco mais em home office. Além da questão de proximidade da janela, eu vi no seu Instagram um post sobre dor nas costas, das pessoas mal acomodadas para fazer esse home office, né? Que outras dicas tu dá, Adri, de um home office saudável, que traga bem-estar ao usuário? E as dicas normais de ergonomia para quem trabalha na área e é profissional da área, arquiteto, designer, a gente já está acostumado a trabalhar com isso, então a gente sabe que tem aquelas regrinhas de ergonomia que, se a gente não respeita, a gente acaba realmente trazendo aí problemas posturais que podem virar aí alguma it da vida, né? Alguma tendinite, alguma dor, alguma inflamação. Então, eu também fiz uma live muito bacana sobre isso, né? Todas as dicas de um home office. Então, a gente tem a cadeira correta, onde tem a regulagem de altura, onde tem apoio para braço, onde tem a proteção para lombar, onde você fica numa postura correta, sentada de forma correta, isso aqui nem encurtado, né? Então, você tem que encaixar na mesa de forma correta. Essa postura da cadeira é fundamental para a saúde, porque eu fiquei os primeiros 30 dias desse isolamento trabalhando em casa, e em casa não tá como tá aqui no meu local de trabalho adaptado. Eu comecei a sentir muita dor na cervical e na lombar. Eu não tava com a minha cadeira em casa é aquela cadeira que faz aquela curvinha assim atrás. E por mais que você coloque uma almofada ali, não é suficiente. Aquilo quebra um galho, mas não adianta. No final do dia, isso aqui tá queimando. Então, a cadeira é um fator importante. Você ter um monitor na altura correta da sua visão, para você não ficar forçando a cervical, né? Você ter um mouse adequado. São regrinhas padrão, né, de ergonomia que a gente aprende quando a gente estuda e que a gente sabe que, se não forem seguidas, realmente trazem aí problemas de saúde. Vide eu, que em 30 dias já estava cheia de dor, né? Então, por isso que eu voltei para cá, porque aqui está tudo adaptado e imediatamente a dor sumiu. E eu aproveito para linkar com outro assunto.
Quem trabalha em casa vai visar a produtividade, a concentração. Tem alguma cor de parede, que potencialize a concentração e a produtividade? Tem alguma dica de decoração para que a pessoa não perca muito a concentração naquilo que ela está fazendo e não disperse também? Então, quem me conhece, acompanha meu trabalho, sabe que eu gosto de seguir sempre uma linha mais clean, né? Então eu gosto de cores mais claras. Eu amo parede branca, né? Aí o cliente me pergunta, Adriana, e a parede? Você não falou de parede. Eu falei assim, a parede vai ficar branca. Pô, mas a parede vai ficar branca? Na cabeça do cliente é tipo assim, mas não vou fazer nada, vai ficar sem nada na parede. Não, a gente vai botar uma obra de arte, a gente vai botar uma fotografia bonita, a gente vai botar algo que remeta à natureza, mas a gente não precisa pintar. E aí eu explico por quê. A parede branca, ela é mais reflexiva, né? Ela reflete melhor a luminosidade natural. Então, além de dar uma sensação de mais limpeza, de mais amplitude para o ambiente e de não trazer aquela poluição visual, ela reflete melhor a luminosidade natural. Se você pinta a parede de qualquer outra cor, o ambiente ele fica mais escuro porque ela não reflete da mesma forma. Então eu sempre opto, assim, quando eu pinto é porque o cliente quer muito e mesmo com todos os argumentos eu não consegui convencer ele, e aí ok, a gente faz o que o cliente quer. A minha função é só de informar. Eu não imponho nada em absoluto à casa do cliente, ele tem que estar feliz, ele estando feliz, eu estou feliz. Mas eu sempre sigo uma coisa mais clean possível, porque o nosso cérebro, ele capta muito mais informação do que a gente realmente tem consciência. A gente tem uma consciência muito mais limitada do que ele capta. Então, ele está percebendo, você pode estar aqui concentrada trabalhando, mas ele está percebendo todas as informações que estão à minha volta. Então, se você tem cores fortes, tem cor que provoca mais foco, tem, mas se eu posso usar um óleo essencial de alecrim que vai ter um efeito terapêutico, ativando o meu foco, mandando essa informação para o meu sistema límbico, por que eu vou usar uma parede amarela no meu escritório para ativar meu foco? Eu prefiro muito mais estar utilizando o óleo essencial e ter uma parede branca e menos estímulo à minha volta para eu conseguir, na hora que eu estou sentada, focar no meu trabalho, no que eu estou fazendo. E usar pequenos pontos de cores, né? Usar cores de uma forma pontuada. Eu nunca gosto de usar cor numa superfície muito grande. Eu acho que isso traz estímulo demais para o nosso cérebro. E a gente sabe que as cores são frequências também, né? As cores, elas emitem frequências e elas têm os comprimentos de onda, né? O comprimento, quanto mais longo, mais excitante é a cor. O comprimento de onda, quanto mais curto, mais tranquilizante é essa cor. Então, as cores quentes são as cores que têm comprimento de ondas mais longos. Então, elas são cores mais excitantes. E o cérebro, ele enxerga, a sua visão enxerga isso, e por ter essa frequência de comprimento de onda mais longo, o cérebro ele tem que fazer um esforço maior para poder estar enxergando aquela cor. Então, isso gasta mais energia, isso faz com que você tenha um gasto, tenha que fazer um esforço maior, né? Se você tem uma parede branca, é um estímulo a menos que você está trazendo para o seu cérebro, ele está ali focado no que você está trabalhando. Então, eu sempre opto por usar a cor de forma pontual em algumas coisas, com parcimônia, sem muita informação. Agora, vou dizer que eu não faço? Não, se o cliente quiser muito, eu vou fazer o que ele quiser, sempre. Mas eu vou explicar para ele antes. Tem uma máxima que um projeto nunca é neutro, né? Ou ele impacta positivamente ou ele impacta negativamente, né? E aí vem a mão do profissional, né? Exatamente, exatamente. E aí a pessoa que vai estar ali dentro, né? Então, ela tem que estar feliz. E aí, se depois ela fez do jeito dela e lá na frente não deu certo, ela vai lembrar do que eu falei. Puxa, a Adriana me avisou, né? E às vezes não tem volta, né? Às vezes não, às vezes sim, pois é. A Hortência Sampaio comenta aqui, pergunta, o papel de parede também prejudica a luminosidade? Sim, sim, o papel de parede também ele entra como se fosse um revestimento, né? Então a luz ela não bate, não reflete da mesma forma do que uma parede sem o papel pintada de branco, né? A reflexividade da parede branca é muito maior do que com papel.
O papel, a luz não bate de volta, né? E Adri, saindo da parede e indo para o piso, por tudo que você está falando, presumo eu que, por exemplo, se a pessoa tiver um piso de madeira ou que remeta a madeira, vai ter uma sensação de aconchego, e se ela tiver um piso frio, ela vai ter uma sensação de frieza, de concreto, de coisa urbana, né? Muito menos aconchegante. Dentro da ideia dos pisos possíveis para ter um melhor bem-estar na residência, o que você orienta? Então, eu amo a madeira, amo, 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 amo. São poucos os clientes que eu consigo realmente convencer de utilizar a madeira. Madeira, primeiro, porque é um custo mais alto, tanto para a compra do material quanto para a mão de obra. Então, a gente sabe que fica mais caro. E a madeira é o seguinte, a pessoa ama ou a pessoa odeia. Então, o cliente, quando chega para mim e fala que ama madeira, eu falo, não acredito que ele ama madeira, eu vou poder botar madeira. Você está ali em contato com o alimento natural, né? Você pisando ali na madeira, você tem a sensação de mais aconchego, de mais conforto térmico, né? Aquela coisa de você acordar e botar o pé no porcelanato, num piso frio, é muito desconfortável. Inclusive, não é saudável, né? Então, e o que a gente pode estar substituindo a madeira? Hoje em dia, a gente tem os pisos vinílicos, que são excelentes também. Remete à madeira, também tem o conforto térmico de você não estar pisando no frio, dá aquela sensação de aconchego igual. E tem também os laminados, né? Que ficaria aí como terceira opção. Eles têm um preço mais acessível, mas ele não tem a durabilidade do vinílico, né? O vinílico, ele pode molhar, que não tem problema. O laminado, se a gente sabe, derruba um copo d'água, aquilo ali empena, como já aconteceu comigo, como já aconteceu em casa de cliente, de cair água e limpena mesmo. Mas eu acho que esses três tipos são os tipos que remetem à natureza e que traz essa sensação de aconchego. Ah, Adriana, tem porcelanato que imita madeira, posso usar no piso? Eu não gosto. Eu não gosto de nada frio, porque a sensação térmica quando você pisar vai ser a mesma, né? Então ele traz aquele apelo visual estético da madeira, mas a sensação fria quando você pisa é o mesmo. Então, assim, não gosto, não recomendo, mas às vezes a gente usa porque o cliente quer. Agora, o porcelanato é o que eu menos gosto e é o que eu uso em 90% dos meus projetos, porque é o que todo mundo ama. Mas aí, se você, lá no briefing ou na anamnese, você relacionar a questão do valor de investimento com o cliente e provar para ele que investir um pouco mais num piso de madeira vai trazer para ele N benefícios, não só o benefício visual, né, mas outros benefícios para o seu bem-estar e para a sua saúde, talvez você consiga convencê-lo de que Sim. vale a E aí pena o também investimento. Né? tem a preocupação da sustentabilidade, né? Porque aí a gente utiliza o piso de madeira de bambu, né? Que o bambu, ele se reproduz muito rápido, de um dia para o outro, ele cresce mais de 1 metro. Então, o bambu tem essa preocupação com a sustentabilidade e os pisos de madeira de bambu, que inclusive a gente vê usando muito nos shoppings, ele tem alta resistência, o bambu a gente sabe que é muito duro, né? Então, ele tem alta resistência, ele inclusive é utilizado em alto fluxo, ele é utilizado nos shoppings e ele fica super bonito. Agora, também é um pouco mais caro. Então, a gente tem aí também essa opção para estar aí com essa preocupação de sustentabilidade. Tem o piso de madeira de bambu que eu amo, que eu acho lindo. Inclusive, eu tenho várias amostras aqui, eu já fiz várias stories mostrando para as pessoas. Joia. A Iracema pergunta sobre se os espelhos prejudicam a luminosidade. Prejudicar? Adri. Não acho que prejudica, não. Pelo contrário, eu acho que o espelho ele vai refletir, dependendo de como ele está sendo usado, ele vai refletir a luz. Nossa, eu tô vendo, a gente tem 7 minutinhos, 10 minutinhos. 10 minutinhos. Tem dois assuntos que eu queria abordar muito contigo, é claro, além dos outros que venham a chegar. Atrás de você tem uma folhagem. Isso. Né? Bem bonita, por sinal. Obrigada. E imagina, folhagens indoor, folhagens outdoor, o que você aconselha? Que outras funções elas têm além do contato humano com a natureza? Vou tentar ser breve para a gente conseguir terminar. Precisa terminar, ainda quero falar do meu curso para vocês. Vamos lá, indoor. Eu gosto da palmeira areca,
essa que está aqui é peperômia, zamioculca, amaranto, jiboia, que também são folhagens, e ela em formato de coração é super bonita, ela fica pendente em formato de coração. As suculentas, tem tanta planta indoor, são plantas samambaia, são plantas que não precisam de muita luminosidade, não precisa de muita água, e elas ficam bem para lugares, para ambientes fechados, né? Para áreas externas, a gente também tem uma variedade enorme, né? Todos os tipos de palmeira, pleomele, pata de elefante, árvore dos viajantes, que eu amo, bananeira, costela de Adão. Então, aí tem que elaborar um projeto paisagístico para poder compor, né? E ver o que vai ficar melhor naquela casa, naquele projeto. Mas a gente tem muitas opções. Benefícios. Primeiro de todos, as plantas melhoram a qualidade do ar, né? Por conta da fotossíntese, então ela libera mais oxigênio e ela filtra gás carbônico. 2, elas liberam os íons negativos, que neutralizam os íons positivos emitidos pelos aparelhos eletrônicos. Então, elas minimizam a exposição às energias eletromagnéticas, né? Elas trazem diversos benefícios à saúde, melhora a circulação sanguínea, aumenta a quantidade de glóbulos brancos no sangue, diminui a ansiedade, diminui tensão, enfim, tem diversos benefícios para a saúde. Então, as plantas, elas têm milhões de benefícios quando são plantas de verdade, né? Quando é artificial, não. Joia. E já passo para você falar do seu curso, mas tem uma outra coisa que eu tenho que te perguntar. Certo. Obrigada, eu queria todo que mundo tu fizesse. O pessoal tá encantado com você, fico muito feliz, Obrigada. A viu? gente faz outra depois. Não dá para falar tudo aqui. Diga. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é no seu Insta você fala da física quântica e a relação dela com os ambientes, né? Eu sei que tem pouco tempo, mas em 2 ou 3 minutinhos, o que você pode falar dessa relação da física quântica com o Bom, bem-estar? vou tentar ser bem breve. Tudo no universo é feito de energia, isso a física quântica já prova, isso não existe mais hoje achismo, eu não acredito, é ciência. Então a ciência comprova já que tudo é feito de energia. A gente sabe que o átomo, que é a menor partícula da matéria, é feito de prótons, elétrons e nêutrons. Não existe matéria dentro do átomo. Se não existe matéria dentro do átomo e tudo é feito de átomo, então tudo é feito de energia. Energia de forma condensada. Por isso que é matéria e por isso que a gente toca. Se tudo é energia, tudo emite uma vibração. Hoje em dia, também a ciência conseguiu desenvolver aparelhos que medem essas frequências que podem ser medidas em hertz. Tudo emite uma frequência. Então, a gente sabe que tudo emite uma frequência, a gente sabe que a gente tem um biocampo, os ambientes têm um biocampo e a gente interage com isso o tempo todo. Né? Tudo está emanando energia, frequência vibracional o tempo todo. A gente está interagindo com isso o tempo todo. Né? Nós somos seres vivos, a gente interage com o ambiente o tempo todo. Então, não tem como isso não impactar na nossa saúde. Isso impacta sim, e com a ajuda da física quântica, a gente tem aí também diversos recursos para estar neutralizando alguns impactos, potencializando outros, recursos para estar protegendo. Então, a física quântica, eu consegui reunir esse conhecimento e estar aplicando isso dentro do meu método de Design Therapy. Joia. Bom, queria que você falasse então um pouco do seu curso, porque você deu uma palhinha aqui, uma pitadinha, mas acho que a profundidade é lá dentro. Isso. Bom, quem se interessou um pouco mais e gostou um pouco mais, segunda-feira, agora, dia 1º de junho, segunda-feira agora, às 19 horas, eu vou estar dando uma aula gratuita, não é live aqui no Instagram, é uma aula gratuita. Para participar dessa aula, tem que fazer inscrição e o link para inscrição está na minha bio. Quem gostou do assunto, quer saber um pouco mais, se inscreve na minha aula segunda-feira, onde nessa aula eu vou dar uma aula mesmo com uma apresentação, uma coisa mais didática, onde eu vou estar falando aqui de 6 dos temas que a gente falou: design biofílico, neuroarquitetura, geobiologia, psicologia das cores, epigenética e design, e mais um que agora eu não lembro. Daqui a pouco eu lembro, eu falo. Enfim, eu vou estar falando sobre esses 6 segredos, né, que eu falo, segredos do futuro do design de interiores. E no final dessa aula eu vou estar abrindo as inscrições para o meu curso online,
para a próxima turma. Já tem muita gente na fila de espera, já tem um monte de gente me pedindo link. Cadê o link para comprar? Cadê o link para eu me inscrever? Não tem o link ainda, gente. No final da aula, eu vou estar explicando tudo sobre o curso. Terminando a aula, eu vou disponibilizar o link para vocês, quem tiver interesse e quiser participar, poder estar se inscrevendo no curso online Design Therapy por Adriana Leal. O curso é direcionado para arquitetos, design de interiores, estudantes da área, terapeutas e pessoas que queiram também estar implementando esse conhecimento nas suas casas. Tem muita gente que me procura e fala, Adriana, eu não sou profissional da área, mas eu amo esse assunto, eu super me preocupo com a minha casa, eu fiz curso disso, daquilo, eu tenho alguma noção, eu posso fazer? Claro que pode, a pessoa pode ter acesso a esse conhecimento e estar, sim, dentro da casa dela, entendendo como funciona, entendendo as coisas que estão ali prejudicando a saúde dela e que ela pode, de alguma maneira, estar neutralizando, né? Então, segunda-feira, gente, para vocês fazerem a inscrição, quem tiver interesse nessa aula gratuita, o link está na minha bio. O curso online eu vou falar no final dessa aula de segunda-feira. Quem ainda não me segue, não me conhece, está me vendo aqui pela primeira vez, vou pedir para que vocês passem a acompanhar o meu trabalho, né? O meu Instagram está aqui em cima, @AdrianaLealInteriores. E lá tem muito conteúdo, como o Max falou, tem muito vídeo no IGTV, tem no meu feed, eu tô sempre compartilhando conteúdo, a gente está no momento de compartilhar, né? A gente está na nova era e essa coisa de guardar informação para si não existe mais, né? E para minha audiência que está aqui, para as minhas alunas, Ingrid, querida, você é maravilhosa. Inclusive, semana que vem a gente vai fazer uma live juntas no meu Instagram. Depois eu divulgo aqui para vocês. Vocês que estão aqui assistindo, também passem a seguir o Max e acompanhar o conteúdo dele. Pra gente aqui, que é da área, também é muito interessante. Essa semana eu vi as lives que ele fez. Foi muito bacana. Então, vamos fazer essa troca aí bacana para que a gente possa estar cada vez adquirindo mais conhecimento. Legal. Adriana, a gente está com um minutinho, então queria te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, por ter compartilhado 50 minutos de conteúdo. Assim, eu tô tonto de tanta coisa que, que chegou e muita informação super pertinente. Muita pergunta, as pessoas se interessaram. A gente pode estar marcando uma outra live para estar dando continuidade. Se o pessoal quiser, faz aí uma enquete, uma pesquisa. O pessoal querendo, a gente marca outra para falar de novo. Sem dúvida, para mim seria um prazer e vamos conversar sobre isso e a gente comunica o pessoal que nos segue aí se a gente faz a parte 2. Parte 2. Parte 2. Gente, obrigado a todos pela presença. Eu vou cuidar para ela não cair, porque entrou no countdown aqui. Adri, obrigado mais uma vez. Viu? Tenta salvar. Oi? Tenta salvar. Vou salvar. Alguém perguntou se eu ia salvar. Sim, eu vou salvar e vai ficar no IGTV também, tá? Obrigada, obrigado gente. Você, obrigada mais uma vez. Obrigada a todos. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado, gente. Tchau, tchau.